Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Olha só, galerinha, estão recordando do que nós falamos na aula anterior? Sim, estamos falando sobre os elementos figurados. Então, galera, atenção, pega o caderno, já abre aí o caderno, o material que vocês receberam, tá bom? E já vai riscando aí umas coisinhas, porque eu sei que vocês já fizeram uma leitura prévia. E aí o tio vai explicando para a gente poder, alinhar todas essas dúvidas, sanar essas dúvidas, que no finalzinho da explicação a gente tem uma atividade. Então, de olho na tela. Olha aí, meus queridos. Agora a gente vai falar sobre elementos figurados. Mas o que são esses elementos, professor? Vamos falar sobre os leucócitos granulócitos. Tem os leucócitos agranulócitos e agora os granulócitos. Então, sobre os granulócitos, vamos dar uma pequena introdução, para a gente só alinhar a aula anterior, as características dos leucócitos, suas estruturas, função, lembra, pessoal? Fisiologia, o funcionamento, qual a função, qual o objetivo, qual a importância dos leucócitos do tipo granulócitos e a sua importância. Então vamos ver. Uma pequena introdução, nós já vimos isso, só para a gente conseguir o quê? Alinhar, meus queridos, elementos figurados, leucócitos. Principais características de cada componente. Então nós sabemos que leucócitos também são conhecidos como glóbulos, eu falei glóbulos brancos. Os leucócitos são células incolores que apresentam como função principal defender o organismo. Então, todo mundo aí já sublinha aí, eu vou até negritar não, vou reforçar aqui, qual a principal função deles? Defender o nosso organismo. Só que aí, galerinha, lembra, nós temos dois tipos de leucócitos. Nós temos os leucócitos agranulócitos e os leucócitos granulócitos. Professor, qual é a diferença, pessoal? Leucócitos agranulócitos não tem o que, professor? Estrutura, resíduos, não tem bolinhas aqui, no citoplasma, O citoplasma dele, lembra? Isso aqui, é o citoplasma e aqui é o núcleo. Já os leucócitos granulócitos eles têm, estruturas, bolinhas no citoplasma. Então nós temos dois tipos de leucócitos. Nós temos os agranulócitos, que são os linfócitos monócitos, e temos os granulócitos, que são os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, com isso, os leucócitos são células produzidas pela medula óssea. Tem que lembrar, aqui pro tio, lembram? Lá na medula óssea, lá dentro do nosso ossinho, é produzido todas as células que compõem o sistema sanguíneo. Até o sistema que faz nosso quê? As nossas defesas. Os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, todas essas células que são como soldados, que quando bactérias, fungos, vírus invadem o nosso sistema, aí eles vão lá e começam a produzir moléculas que vão nos defender. Mas cada célula de defesa produz um soldado diferente, um tenente. Então, nós temos que saber que determinadas células do sistema imunológico nos defendem de vírus, outra nos defendem de bactérias,
outra nos defende de vermes. Então, depende do sistema que está sendo atacado. Dá uma olhadinha lá na tela, só para a gente revisar aí, ó. Então, sempre lembrando, olha só, eles, os leucócitos, são uma parte importante do quê? Do que a gente chama de sistema imunológico. É ele que vai fazer com que ocorra a resposta imunológica. Contra o quê, professor? Vírus e bactérias, tá bom? Então, para nós iniciarmos aí, ó, vamos falar sobre os granulócitos. Quais são os granulócitos? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Vamos ver as estruturas de cada um deles e a sua função. Granulócitos, assim designados porque tem pequenos grânulos. Então tá aqui, ó. Vai que cai alguma questão em relação a isso. O que significa granulócitos? Assim designado porque apresentam, ó, eles têm pequenos grânulos no citoplasma. E aqui, ó, presta atenção na figurinha, tá vendo, ó? São esses grânulos aqui, ó, cheio de coisinha, ó, cheio de bolinha. E essa outra estrutura que eu vou colocar em vermelho, isso aqui é o núcleo. São núcleos trilobados, núcleo dilobado, ó, o bipartido. E aqui, ó, um núcleo aqui, ó. Isso é núcleo. O que eu falo de grânulos são essas estruturinhas aqui, ó, essas bolinhas que estão no citoplasma. Tem a capacidade de digerir, de dirigir para o local infectado e destruir esses micro-organismos. Quer dizer, quando nós estamos sendo atacados por bactérias, fungos, parasitas, essas 3 células vão para o local onde está ocorrendo a infecção para nos auxiliar. Então vamos ver a função de cada uma delas, começando com quem, prof? Neutrófilo. Olha só a estrutura do neutrófilo aqui, pessoal, bem aqui no cantinho da tela. São glóbulos brancos que apresentam núcleo constituídos por 2 ou 5 lóbulos. Professor, 2 ou 5 lóbulos? Aqui, ó, esse que nós estamos mostrando tem quantos lóbulos? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Em regra geral, os nossos neutrófilos apresentam 3 lóbulos. Possuem 2 tipos de grânulos no citoplasma. Grânulos específicos e azurófilos. Opa, risquei errado. Vamos lá, paga. Azurófilos. Apresenta a capacidade de sair do interior dos vasos intactos, vasos sanguíneos. Nós chamamos isso de diapedese. Diapedese é a capacidade de sair do interior dos vasos e invadir o quê? Os tecidos. São responsáveis por fagocitar organismos invasores, como bactérias. Aqui pro tio. Pessoal, então esse tipo de células, os neutrófilos, eles conseguem. Você está vendo seus vasos sanguíneos, eles conseguem sair. Quando você pega, está jogando futebol, aí você dá uma derrapada, você cai, você rala o joelho todinho. Então você fez uma porta de entrada. Aí o que acontece, professor? Tá cheio de terra, né? Ali vai lá, vai lavar com água e sabão, mas já tem umas bactérias, micro-organismos que tá entre aquele teu tecido, a carne que ficou exposta. E o que acontece? Tá saindo sangue? Tá saindo sangue. Só que aí, essas células, em primeiro momento, elas saem do sistema sanguíneo, lá do vaso,
e aí consegue começar a ir para o tecido, para fagocitar, englobar esses micro-organismos, ok? Desta forma vai apresentar para o sistema imunológico. Mas, professor, como é que esse processo inicia-se? Como é que ocorre o processo de identificação? Dá uma olhada lá na tela, vamos olhar célula por célula. Os neutrófilos são tão em relação importantes e abundantes que atuam ativamente no processo de fagocitose de micro-organismos invasores. Dessa forma, constitui a primeira linha de defesa. Então, quem aparece para defender o nosso organismo durante um processo de infecção? Neutrófilo. Já os eosinófilos possuem núcleos com 2 lóbulos. Então, tá aqui, ó. Esse aqui são os 2 lóbulos. 1, 2. Eles estão conectados, tá, gente? Ó. 2 lóbulos. Então, vamos aqui, ó, só frisar, realçar, né? Já que os neutrófilos podem ter essa variação de 3 a 5, os eosinófilos apresentam de 1 a 2. Atuam principalmente contra parasitas de maior tamanho. Então, parasitas e evitam manifestações de processos alérgicos. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui, vamos voltar. Neutrófilo, bactéria, vírus, micro-organismos, né? Não só bactéria como vírus, mas também alguns parasitas, vermes. Mas os eosinófilos têm uma diferença. São parasitas de maior tamanho, mas a principal aí, ó, manifestações alérgicas. Então, quando a gente entra em contato com algum produto químico ou uma comida que você possa desencadear um processo alérgico, quem vai nos auxiliar aí são os eosinófilos. Mas, prof, e os basófilos? Vamos lá. Basófilos possuem núcleo disforme. Então, deixa eu te colocar aqui, ó. O que significa disforme e volumoso? É porque ele tem, ó, um núcleo em menor proporção e outro núcleo, não só em proporção, mas também em tamanho. Então, a nomenclatura é disforme e volumoso. Além da sua atuação. Olha a atuação do basófilo. Atua contra alergias, são responsáveis pela liberação de heparina. O que é heparina, professor? Anticoagulante. E também de histamina, responsável pela maior eficiência na resposta entre anticorpos e neutrófilos às infecções. Galerinha, aqui pro tio. Tem essa característica muito importante, porque tantos basófilos, eosinófilos e neutrófilos auxiliam no processo de defesa do sistema e, além de defesa, ele tem que controlar aquele processo, o time que o nosso sangue, quando a gente corta, derrapou, rasgou aqui, você estava jogando futebol, aquele tempo de processo de coagulação sanguínea, para que ocorra um processo imunológico. Isso é importante, a quantidade de heparina e histamina, que eles começam a liberar no sangue para auxiliar que todas as outras células de defesa cheguem naquele local que ocorreu o acidente, que ocorreu a abertura, porque a nossa pele é a primeira barreira de proteção contra determinadas infecções, ok? Lá na tela, de novo, vamos ver cada
dos neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Continuando, nos basófilos, prof, são células que apresentam glândulos bem maiores em relação aos eosinófilos e neutrófilos. Sua função é liberar, olha aí, ó, liberar a histamina e heparina, responsável por auxiliar o quê? Resposta alérgica e evitando a coagulação do nosso sangue. Também temos quem? As plaquetas. Plaquetas ou trombócitos. Deixa eu logo marcar esse nome aí, trombólico. Plaquetas ou trombócitos. As plaquetas são diferentes e também são relacionadas ao que, professor? Ao processo de células em relação às fragmentações. Então, dentro da nossa medula óssea, ainda são chamadas de megacariócito. Essas estruturas são anucleadas, significa que não tem núcleo, e apresentam determinadas formas, como discoides. Aqui elas, ó, essas branquinhas aí. Sua função, garantir, ó, coagulação do nosso sangue, também ajuda na reparação dos danos que são causados no nosso sistema sanguíneo, nos vasos sanguíneos. Quando você estava jogando futebol, escorregou andando de skate, então ocorre a ruptura do vaso sanguíneo, por isso que começa a sangrar. Então ela auxilia nesse processo de coagulação e reconstituição, mas é um processo que leva um tempinho, não é isso? Por isso que a primeira coisa que acontece, prof, quando você se esbarra, se só dá aquele arranhãozinho, tira só uma pelezinha, fica aquela coisinha branca, aí mina uma água, não é isso? Aí se tu não mexer, essa água fica amarelinha, e aí começa a criar uma casca. Aquilo é rico em proteínas, e ali sim tem essas células, né? Tem as plaquetas que vão auxiliar no processo, que vai requisitar outras células para fazer o sistema que a gente chama de cicatrização. Mas esse assunto é para a nossa próxima aula. Vamos fazer um exercício para fixar sobre os eosinófilos, basófilos e neutrófilos? De olho na tela. Olha aqui, ó. Só para a gente fixar um pouquinho sobre essas três células que são denominadas granulócitos. Olha a pergunta. Cada um dos diferentes tipos de leucócito possui uma função específica. Entre os tipos a seguir, marque aquele que apresenta maior relação com a infecção, ó, parasitária e alérgica. Neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo ou basófilo. Pessoal, eu sei que nós vimos aí, ó, vamos cortar, nós não falamos sobre monócitos, não é isso? Não falamos sobre basófilos, falamos sobre a letra A, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Então nós só falamos, eu não quero apertar, que eu estou com medo que saia a resposta. Ó, falamos sobre a letra A, neutrófilo, falamos sobre eosinófilo e basófilo. Mas entre esses três, o que tem maior relação com parasitas e alergias são os eosinófilos. Aí, ó. Eita, só falta não ficar azulzinho. Aê, eosinófilos. Aqui, Putinho. Ó, mandei aí para vocês uma lista de atividades só relacionada com esse tipo de célula, com os leucócitos granulócitos, para vocês exercitarem, ok? Daqui a pouco a gente volta com outro assunto. Tchau, gente. Até a próxima.